Pessoal, nós hoje começamos a disciplina, né, Gestão de Pessoas, aula 3.1, que é Mercado de Trabalho de RH. É bem interessante o que nós vamos falar hoje, porque é o que está acontecendo, né, no nosso mundo hoje. Então, tem assim, mercado de trabalho, oferta e procura. Então, oferta, investimentos maiores em recrutamento. Até março, as empresas estavam com muita oferta, eles estavam fazendo todo um trabalho em cima do recrutamento, estavam investindo, né? E a procura, investimentos mais baixos em recrutamento. Hoje, eles mudaram isso, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, como é que estava? Eu estou falando no mercado até março. Então, março, assim, no início. Critérios de seleção mais flexíveis, menos rigorosos. A procura, critérios de seleção mais rígidos para aproveitar a abundância de candidatos. Investimentos em treinamento para compensar a inadequação dos candidatos. Poucos investimentos em treinamento e aproveitar candidatos já treinados. Oferta salarial estimulante e oferta salarial mais baixa para aproveitar a competência entre candidatos. Investimentos em benefícios sociais, atrair e reter. Poucos investimentos em benefícios sociais, não há necessidade de mecanismo de fixação. E ênfase no recrutamento interno como meio de fixar os funcionários atuais. E ênfase no recrutamento externo como meio de melhorar potencial humano, substituindo funcionários por outros de melhor qualificação. O que está acontecendo hoje no mercado? A gente tem oferta e tem procura. Com esse isolamento, com tudo isso que aconteceu, as empresas agora, elas estão vendo que vai ter muita gente no mercado e muita gente boa. E eles vão selecionar, sim, vai ser um pouco mais criterioso o processo, vai ser um pouco mais rígido, porque nós temos o quê? Abundância de candidatos. Vai existir muitos candidatos que perderam emprego e muita gente formada, preparada para ocupar aquela função. Então, as empresas, elas estão fazendo todo o remanejamento de estrutura de como vai captar, reter esses profissionais. Então, o processo que eles estão fazendo é trabalhar muito as competências que cada um tem e quem melhor se apresentar em termos de comunicação, em termos de marketing pessoal que você tem que fazer, em termos de conhecimento, habilidades e atitudes, vai ter esse diferencial. Então, esse slide aqui, ele mostra muito isso. O que você está procurando, o que você precisa. E hoje a empresa, ela não quer gastar muito. Então, os investimentos vai ser mais baixos em recrutamento. Então, às vezes, eles não procuravam contratar internamente, eles vão começar a fazer processo de seleção interno. E aí vai fechando um pouco a vaga para o externo. Mas tem uma área que está crescendo muito, que é a área de TI. Se as pessoas não têm conhecimento em plataformas, LinkedIn, né, Excel, elas têm que começar a fazer e está surgindo muitos cursos gratuitos na internet. Então, tem que procurar o horário que vocês têm disponível, vocês têm que procurar fazer alguma coisa de cursos, de atividades, porque quando abrir o mercado, eles vão falar, durante esses 2 meses, o que vocês fizeram? Se a pessoa falar assim, não fiz nada, eu fiquei assistindo filme, fiquei deitada, quer dizer, e não se instruiu, não fez nenhum curso online, então é importante vocês terem isso, tá? Isso é fundamental. Então, quando o mercado de trabalho versus comportamento dos candidatos, mercado de RH em oferta, excessiva quantidade de candidatos, vocês concordam que a gente está com muita gente disponível no mercado? Competição entre candidatos para obter emprego. Vai ser muito competitivo. Rebaixamento das pretensões salariais. Isso é triste, mas já está sendo reduzida a jornada de trabalho, quem está, né, no trabalho. Agora, você imagine quem vai entrar.
Então, eles vão abaixar mesmo, porque tem empresa que não está conseguindo sobreviver. Dificuldade em conseguir emprego, isso vai acontecer. Temor de perder o atual emprego e maior fixação ao emprego. Baixo absenteísmo, não vai ter muita gente faltando, né, no serviço. O candidato aceita qualquer oportunidade desde que ela apareça. Orientação para sobrevivência. Então, tomar cuidado de aceitar qualquer oportunidade. Também eu sei que está precisando, mas não rebaixar muito. Porque se você rebaixa muito, o que acontece? Passa 6 meses, você não vai aguentar, você está trabalhando muito e ganhando aquele valor que não dá nem para você pagar suas contas. Então, tem que tomar um certo cuidado. Eu aceito tudo. Não, não é assim. Você tem que ter um acordo. Você não está se valorizando se você fala que aceita tudo. Então, tomar um certo cuidado com relação a isso. Outro detalhe aqui é o mesmo, né, que os processos vão ser mais rígidos, mas é aqui. Oferta e procura. O mercado de trabalho se refere às oportunidades de emprego e vagas existentes nas empresas e o mercado de recursos humanos, que se refere o quê? Ao conjunto de candidatos ao emprego, isto é, ao contingente de pessoas que estão dispostas a trabalhar. A gente tem que ter certeza que você está realmente com vontade mesmo de trabalhar, porque tem gente que fala assim, eu gostei de ficar esses 2 meses em casa. Então, a gente não pode mostrar fragilidade nessa questão. A gente tem que ter a força nossa de trabalho, ela tem que prevalecer diante de uma situação inusitada, né, que vivemos hoje. Então, esse mercado de trabalho é muito investimento e recrutamento, mas pouco retorno. O que a empresa pensa? Às vezes ela investe muito e tem pouco retorno porque os profissionais não são qualificados, né? Critérios de seleção, eles estão pensando para ser um pouquinho mais flexíveis, alto investimento em formação, ofertas salariais inchadas, elevado investimento em benefícios sociais, foco em plano de carreira e maior investimento em recrutamento interno e forte concorrência entre as organizações. Essas organizações grandes, né, como Parmalat, Nestlé, Bunge, Johnson, ela vai escolher a dedo as pessoas que vão trabalhar nessa empresa, porque a pessoa ela leu bastante livros, né? Inclusive eu vou indicar algumas leituras para vocês, que eu acho que é fundamental quem faz gestão de pessoas. Não precisa ler o livro inteiro, você pode ler assim algumas páginas que vai já te dar um embasamento, se você não tiver tempo. Mas se você tiver tempo, aproveita esse momento e começa a se autodesenvolver. Isso é bacana, é o seu autodesenvolvimento. E outro detalhe também, tem uma palavrinha aqui que eles falam o seguinte, quando fala critérios de seleção mais flexíveis. Mais flexíveis não significa que abrir tudo. Ele vai ser flexível porque ele vai abrir para você e é onde você pode se enforcar nisso. Você pode achar que é sua amiga, que você vai falar à vontade. Tomar cuidado com o que você vai falar para essa selecionadora, principalmente da última empresa que você trabalhou. Né? Tem gente que fala muito mal. Tomar muito cuidado com relação a isso. Aqui, quando ele fala mercado de trabalho em procura e mercado de trabalho em oferta, como eu passei no slide anterior. Então, quando eles falam baixo investimento em recrutamento, pois há respostas espontâneas. Por quê? Porque tem muita gente, então por que eles vão investir? É só eles entrarem nas plataformas, eles vão encontrar candidatos. Por isso que tem que se inscrever, né, no LinkedIn, ou na Cato, ou em outros que seja gratuito, né? Tem critérios de seleção mais rigorosos, né? Baixo investimento em formação, selecionamos os melhores e mais bem treinados. Então, eles querem pessoas preparadas. Hoje, as empresas não querem investir em treinamento, eles vão investir em programa de integração, que é o que nós vamos falar nessa sessão 3 até a 3.4. Nós vamos falar o tempo todo de programa de integração. Ofertas salariais com save, né? Que oferta que é? Então, às vezes eles falam o seguinte, você vai ganhar
vai R$ 2.000 agora, mas daqui 2 anos, você tem um plano de carreira que você pode chegar a ganhar R$ 4.000. Então, vai ser uma oferta bem assim, de save mesmo, né? Vão ver, assim, espera que a empresa seja séria e ela cumpre, né? Empresas multinacionais, geralmente, ela fala e ela cumpre. Benefícios sociais também podem ser congelados. Quem já não tinha muitos benefícios, agora eles vão congelar, não vão aumentar esse tipo de benefícios. Foco no recrutamento externo para agregar talentos, como a gente já falou, e melhor concorrência entre as empresas. Então, as empresas que sobreviverem, elas vão estar muito bem, porque ela vai estar com pessoas, né, bem qualificadas. Quando eu digo qualificadas, hoje elas não querem pessoas só que tenha conhecimento, ela tem que ter uma formação sólida, ela tem que ter um alicerce, as pessoas têm que evoluírem, e a gente só evolui quando a gente tem a educação formal. Tem um consultor, não, é um filósofo que ele nunca estudou em faculdade, mas ele estuda muito, muito. E ele foi para os Estados Unidos, foi para vários lugares, e até hoje ele é bem renomado, ele é conhecido, e quando falam com ele, mas você não é formado. Então, esse é o problema, né? Então, por isso que a gente precisa dessa formação. Então, a produção industrial tende a precisar de um menor número de pessoas devido à tecnologia. Então, com a tecnologia, vai reduzir mesmo o número de funcionários, de empregados, né, ou de colaboradores. Então, crescem as oportunidades de emprego na área de serviços, tem bastante. Trabalho industrial é cada vez mais mental e menos braçal, e assim valoriza-se o conhecimento. Quando eu conversei com vocês sobre as competências, que a gente tem que ter o consenso, tem que ser ser criterioso, ter o raciocínio analítico, é isso que as pessoas precisam ter. Cada vez mais é o trabalho mental e menos braçal que vai precisar para valorizar o conhecimento que você tem. Então, maior automatização e robotização dos processos industriais. Aporte da tecnologia da informação na indústria, conhecimento para ser o recurso mais importante, a inovação e a criatividade também são importantes, a globalização da economia e do mercado de trabalho, que está cada vez mais, né, mundial e menos local. Aquele trabalho que era proposta no início do semestre era isso. Através daquele trabalho, a gente ia conseguir conhecer as pessoas em sala de aula, fazer o relacionamento intrapessoal, interpessoal, a inovação que cada grupo traria, a criatividade. Então, ali ia sair uma série de coisas, né, que vocês poderiam enxergar melhor. Mas como não foi possível fazer, e eu acredito que a gente vai ficar em quarentena até final do semestre, então, nesse semestre aqui não vai ser possível fazer aquelas atividades propostas, que é uma pena, porque ela era muito interessante. Mas se ainda a gente voltar, com certeza a gente vai distribuir os grupos e realizaremos, porque muita gente desistiu. Então, a velocidade das mudanças que ocorrem no cenário econômico altera a configuração do mercado de trabalho. Então, tudo que acontece no mercado externo, ele altera dentro da área de RH. Então, é apontado que com a mesma velocidade que se criam novas oportunidades, né, de trabalho, ocupações são extintas. Sendo assim, muda também o mercado de recursos humanos. Então, o mercado de recursos humanos, ele está se profissionalizando mais, ele está mais envolvido, engajados com o negócio da organização. Então, ele tem um domínio tanto da parte econômica, de tecnologia e da parte comportamental. Então, hoje, o profissional que atua dentro da área, ou administrativa, ou logística, ou RH, ele precisa ter essa mente aberta. No primeiro dia de aula, eu falei para vocês sobre o paraquedas, né? O paraquedas, quanto mais aberto, melhor, porque se ele estiver fechado, você morre. E a nossa mente é a mesma coisa. Quanto mais aberta a nossa mente, melhor você consegue desempenhar bem o seu trabalho.
Então, por exemplo, você sabia que já existiu a profissão de despertador? Imagine-se sendo acordado com batidinhas em sua janela ou porta, em vez do agradável som de música que pode ser usado em seu celular nos dias de hoje. Que terrível, né? Então, tinha profissões e tem profissões que foram extintas e outras, né, vão surgir. E tem pessoas que ficam desesperadas quando nós falamos isso, mas é uma realidade, então a gente tem que se reinventar. Precisamos compreender que o mercado muda de acordo com diversas variáveis externas, como o cenário econômico, as tecnologias, as novas formas de trabalho e entre outras que estão surgindo. Então, nós temos que acompanhar isso constantemente. Não podemos ficar alienados só assistindo uma novelinha, assistindo um programa que não agrega nada. Então, nós temos que estar o tempo todo antenado para saber o que acontece no Brasil e no mundo, né? Então, tudo isso causa necessidades também na mão de obra, portanto, atinge o mercado de recursos humanos mais uma vez. Bom, e aqui, essas novas formas de trabalho vêm se mostrando válidas como saída para um mercado de trabalho cada vez mais enxuto, como trabalho terceirizado, temporário, de tempo parcial. Neida, Oi? Neida, boa noite. Boa noite, Marcos. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Eu cheguei agora, que eu cheguei tarde do trabalho. Ah, tá. É, Então, no finalzinho, eu vou dar as instruções que eu dei no começo, porque eu falei da prova, falei dos trabalhos, aí eu fecho, porque agora entrou mais alunos. Então, no certo. finalzinho, eu explico, porque nós estamos na unidade 3.1, Ah, isso que que é eu perguntei para a senhora. É 3.1, né? 3.1. Tá 3.1, certo, nós estamos nessa unidade. tá certo. Então, vai ter um trabalhinho também, que, deixa eu ver se eu pus, acho que eu acabei não colocando a página, que você está na unidade 3.1, mas daqui a pouco eu explico melhor, só para a gente não perder a sequência aqui, tá? Perfeito, Então, professora, perfeito. quanto maior o grau de confiança estabelecido no início das atividades profissionais, maiores as chances de haver boas negociações e ganho, né, de ambas as partes. Então, você percebe a importância de você conhecer um pouco a gestão de pessoas, né? Hoje, está lá no AVA, vocês vão encontrar o teletrabalho e home office, que é a mesma coisa. É o que a gente está fazendo hoje, trabalhando em home office, né? Que antigamente estava muito distante. Antigamente, 2 anos atrás, não se falava nisso. Só falava-se quem era da área de tecnologia, de informática. Hoje, quantas pessoas estão no teletrabalho, trabalhando em home office? Quer dizer, realizar o trabalho à distância. Então, essa medida auxilia pessoas e empresas. Então, para as empresas, a vantagem em relação aos custos, qualidade do serviço e produtividade. Para o trabalhador, a grande vantagem é poder controlar o próprio horário de trabalho, poder estar mais próximo da família e evitar congestionamento de trânsito com perda de preciosa energia, que pode ser canalizada para o trabalho. Então, tem as vantagens de home office e tem as desvantagens. Tem pessoas que não aguentam trabalhar o tempo todo em casa. Imagina você ficar 1 ano, 2, 3, 10, 15 anos passou e você trabalhou sozinha. Então, tem pessoas que precisam do lado social. Nós somos seres sociáveis. Só que a partir de agora, nós vamos mudar alguns hábitos. Né? Aquilo que eu falei na aula passada, aquele abraço que a gente dava, aquele beijinho, não vai ser possível, porque eu acredito que no nosso retorno, os alunos deverão usar máscaras. Então, vai mudar esse contato. Então, isso é uma questão de hábito que a gente vai ter que se adaptar, porque os japoneses já fazem isso há bastante tempo. Os brasileiros não, que eles são mais amáveis. Mas é uma coisa difícil, porque se você colocar isso que você vai ter que fazer, que é obrigada pela sua saúde, até se tornar um hábito. Lembra quando a gente foi implantado o cinto de segurança? No começo era difícil de usar, as pessoas esqueciam, precisou multar até se criar um hábito e agora é automático. Todo mundo já entra no carro, já coloca o cinto.
Então, muitas coisas irão mudar na nossa sociedade. Tem coisas que E ainda não foi... alguns automóveis, Neida, eles Ah, nem dão partida mais sem cinto, né? Não dão partida. Não liga mais. hoje já mudou muito isso, né? Então, quando você fala home office, é uma expressão inglesa que significa escritório em casa. Então, na tradução literal para a língua portuguesa, é isso que significa. Na concepção de home office, o trabalho profissional é desenvolvido em ambientes diferenciados e que compartilham a infraestrutura do ambiente doméstico, né? Home, que é lar, office, que é escritório. Existe, que eu falei para vocês, escritórios agora que você compartilha, que chama coworking. Você compartilha com empresas. A empresa, em vez de alugar uma sala só para ela, se a demanda dela é pequena, ela aluga esse coworking e você paga só por aquilo, daquele pedaço que você está usando, que seriam os metros quadrados. É bem interessante. Só que tinha vantagens, né? Agora, talvez eles vão mudar a forma. Era muito próximo, eles tinham uma mesa enorme, as pessoas ficavam muito juntas. Então, agora tem que ter uma distância maior. Então, até isso está mudando, né? Então, quando você pensa que o home office é um conceito de modelo empresarial muito adotado devido à globalização da economia, aumento da terceirização de serviços, e que o que acaba mudando o perfil do emprego e do local de trabalho. Então, essa forma de trabalho que nós temos hoje, ela poderá ser mudada, já quem trabalha, né, em grandes empresas e quem vai começar. Então, tudo é muito novo. Então, esse mercado, né, de RH e de trabalho, ele muda em tempos de crise, mas existem dicas que podem viabilizar saídas estratégicas. Por exemplo, contratar a partir do recrutamento interno, pois as competências dos candidatos já são conhecidas. Eu acho que vai crescer mais a contratação de profissionais internos. Então, exemplo, contar com os próprios colaboradores para treinar e desenvolver pares ou outras equipes, aproveitando os recursos internos. Pode também, além de garantir vantagens econômicas, motivar os funcionários que passam a ver novas possibilidades em suas atividades. Então, é como mais uma importante dica: realizar treinamento de integração, que nós vamos falar nessa unidade, tanto com os funcionários ingressantes quanto os veteranos. É certo que bem formados e motivados fica mais fácil vencer a crise e ainda sair na frente do que se refere à vantagem competitiva. Uma das coisas que eu gostaria que vocês pensassem, quem está trabalhando, né, e quem já trabalhou, de montar um programa de integração para vocês apresentarem. Eu queria dar a oportunidade de cada um apresentar um programa, um programa pequeno. Eu vou dar um exemplo na aula que vem, e na terceira aula eu gostaria que vocês preparassem uma apresentação ou da empresa que vocês trabalham. Se não quer falar o nome, põe um nome fictício e apresenta, mas aí eu vou apresentar um modelo na aula que vem, que a gente começa esse programa. Bom, aí vem alguns pontos que podem ser abordados. Como está o mercado de trabalho e de recursos humanos para empresas que comercializam produtos eletrônicos? O que vocês acham? Como está esse mercado? Tá bom ou não? Como é a pergunta, Neida? Desculpa, eu não entendi. Como está o mercado de trabalho e de recursos humanos para empresas que comercializam produtos eletrônicos? Como é que tá? Como que vocês acham? Bom, hoje é feito, muitos itens é vendido pela internet hoje, né? Pela internet, né? Computadores, aparelhos né? Mas ele está positivo ou ele está mais negativo? Ele está positivo porque a pessoa Positivo. não vive sem. Não, mas eu acho que está negativa porque você não tem mais aquela... Muitos eletrônicos são vendidos pela utilização da primeira vez, né? E aí você não tem essa experiência. Ao meu ver, eu acho que
reduziu bastante. A não ser quem já conhece e vai comprar, mas aquela curiosidade que muitos compram, eu usei na loja, talvez aquela integração também humana, né? De, eu comprei um iPhone, aqui tem essas funções, então você gera curiosidade. Você já não tem mais essa curiosidade. Então, eu acho que deve estar complicado, deve ter reduzido bastante. Vocês conhecem alguém que trabalha nesse ramo? Realmente, esse mercado aqui, aliás, a maioria, ele reduziu, tirando supermercados, mas de carros, né? Você viu quantos funcionários foram mandados embora, porque ninguém está comprando carro, né? Então, tudo está reduzindo. Então, esses produtos eletrônicos, apesar que tem muita gente comprando notebook, porque não tinha, então só tinha o celular, e para ter aula pelo celular é ruim, né? As pessoas não gostam muito, porque é pequenininho, então teve um pouquinho de procura, mas a maioria realmente ele diminuiu um pouquinho, né? Porque há mais oferta e procura. Que peso tem os salários e benefícios nesse segmento, que era um segmento alto? Quais são os diferenciais que esse segmento de mercado oferece para seus colaboradores, né? Que os atrai ou retém na organização? E as empresas desse segmento, quando contratam, disponibilizam algum tipo de atividade para integrar os novos funcionários? Há planejamento de aplicação também com os colaboradores veteranos? Os resultados obtidos com esse trabalho irão enriquecer bastante seus conhecimentos sobre esse assunto, e posteriormente você poderá estender para outros segmentos. Então, a gente tem que procurar aquilo que nos interessa, que a gente gosta de fazer, e onde está tendo uma demanda muito grande. Bom, e para isso, gente, eu coloquei uma situação aqui, queria que vocês respondessem. José, gerente de RH em uma empresa com mais de 300 funcionários que contrata com regularidade. A sugestão do jovem gestor é que a empresa comece a investir em perfis de profissionais diferenciados e propõe que se contrate para determinadas vagas pessoas com mais de 50 anos. Ele quer argumentar que pode ser uma vantagem, mas precisa de dados para convencer a diretoria. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Como é que que tipo de argumento você colocaria para contratar pessoas com mais de 50 anos? Eu colocaria como comprometimento, porque hoje em dia eu sofro com isso na Flytour, né? A gente contrata, às vezes, um consultor aí na casa dos 26, 27 anos, e olha que já não é tão novo assim, né? Porque novo, para mim, bateria aí nos 20. E a pessoa já não tem mais aquela preocupação em construir uma carreira, ele quer salário. Aí, às vezes, fica 2 meses, acha que o salário não é bacana e já sai. Então, você não tem isso com a pessoa mais velha, né? Ela tem a preocupação em manter o emprego, tem um comprometimento diferenciado em todos os sentidos. Eu tenho pessoas lá acima de 50 anos e aposentados, as pessoas que não faltam, que não chegam atrasadas, que aceitam feedback, eles não levam o feedback para o lado negativo da coisa, né? Eles realmente entendem as falhas e tentam melhorar. A gente tem uma certa dificuldade que realmente, aí quando a pessoa um pouco mais velha, ela tem uma certa dificuldade com tecnologia. Quando você implementa uma coisa nova, então ela demora um pouco mais para aprender, mas quando aprende também dá base. Principalmente quando a gente está falando em lidar com o cliente. E aí ele realmente entende que aquele cliente vai manter o salário dele, né? Ele tem mais... Quem que falou? Quem que está falando? Apesar de estar sumido, é o Wagner, porque só hoje eu consegui colocar minha vida em ordem para começar a participar das aulas. Então, Wagner, eu falei, eu estava reconhecendo, mas como você não estava na minha lista, você não fez prova, né? A prova eu fiz. Não apareceu para mim. Não, fiz sim, pô. Eu até perguntei para o Fernando. Se eu não me engano. A prova eu fiz todas. O pessoal me avisou aí que ia ter a semana da prova, eu fiz todas.
Então, Wagner, estranho, porque como o seu nome não estava na minha lista, eu não tenho. Até eu falei, falei com o Fernando, o Wagner, ele trancou, desistiu, ele falou, olha, eu não sei. Eu falei, mas ele não está na minha lista. E agora, e quando você começou a falar, eu falei, nossa, parece a voz do Wagner, mas eu não tinha certeza, né? Que era você. Então, eu preciso ver isso direito. Eu posso olhar até no meu AVA e mando para a senhora, né? Porque fica registrado. Então, faz o seguinte, você dá uma olhada e depois você me manda lá no WhatsApp assim, a sua nota e eu vou verificar o que aconteceu, porque eu não pus a sua nota. Fechado. Tá bom? Tá bom, então, fechado. Ah, legal. Ô, professora, oi. Eu concordo com o que o Wagner falou, né, de contratar uma pessoa assim mais velha, porque, assim, no meu entender, eles têm mais conhecimento, maturidade, equilíbrio emocional para lidar com mais responsabilidade, igual o filme O Senhor Estagiário, que você passou para gente. Eu acho que é uma boa, assim, eu estou vendo que tem muito isso mesmo nas empresas. Onde a minha filha trabalha, eles acabaram de contratar um senhor de 58 anos para trabalhar na empresa. Todo mundo jovem na empresa, e ele foi contratado. Por quê? Porque ele tem mais conhecimento, mais responsabilidade, aceita os feedback, é o que o Wagner acabou de falar, porque se é um jovem, está lá, não aceita críticas, não aceita que um chefe chame a atenção dele, e a pessoa mais velha está aberta para isso. Eu penso assim. Aí você teria como argumentar, isso tanto que o Wagner falou e você, Márcia, é bem interessante mesmo, porque nós precisamos de pessoas que realmente são comprometidas, que não faltem, elas já têm uma carreira e com certeza ela não vai assim querer crescer, né? Ela quer trabalhar, ela quer produzir. Então, isso é importante quando você fala de mercado de trabalho. Então, está mudando um pouco e a gente precisa realmente, se essas pessoas não estão preparadas com a tecnologia, eu acho que todo mundo aprende, é só alguém ensinar. Ensinou, perfeito. Paciência, porque, lógico, às vezes a pessoa demora um pouco mais, mas a gente tem que entender. E tem gente, os jovens não entende, né, que tem um pouquinho de dificuldade. Então, isso aí você consegue resolver, né, esse problema. Então, as empresas estão pensando nessa forma, né? Então, por exemplo, aqui, José observa em outras empresas e em dados de mercado de trabalho que a população citada representa hoje cerca de 22%, né, de profissionais em atividades, de acordo com o IBGE. Normalmente são profissionais que já possuem experiência profissional e, em muitos casos, trabalham como empreendedores em seus próprios negócios, podendo prestar serviços como terceiros. Então, isso aqui agrega muito para a empresa, é você fazer a troca, né, de conhecimento com a pessoa geração Y, geração X e geração que é chamada de baby boomers, né? As pessoas que são mais veteranas e que estão no mercado querendo agregar valor para a organização. Então, além das vagas regulares que o mercado de trabalho apresenta, também há aquelas que são sazonais, ou seja, são apresentadas ou o seu número de contratação é elevado em determinadas épocas, como Natal, Páscoa, né, férias, entre outras. Isso aqui sempre tem essa questão que seria uma terceirização, são temporários, né, que as empresas gostam de também trabalhar com esse tipo de profissional. Aí tem a questão aqui, explique como a tecnologia tem contribuído ao longo dos anos com a criação de oportunidades, né, no mercado. Se a gente pensar, o que a tecnologia está fazendo no mercado de trabalho? Ela está só tirando emprego ou ela está fazendo outras coisas? O que vocês acham? Eu acho os dois, professora, porque eu tiro pelos bancos. A gente, antigamente, antigamente, né? A gente ia no banco, ia no caixa, você tinha aquele atendimento. Hoje não, hoje são máquinas. Hoje, claro, facilita, é a nova geração, sim. Mas eu penso os dois, professora. Os dois, né? Quem mais gostaria de contribuir? Então, a tecnologia, ela limita muito, né? Eu acho, ao meu ver,
ela está mais acabando com vagas do que criando. Porque, assim, a tecnologia muitas vezes elimina o braçal, né? E aí eu vou colocar aí a questão das fábricas de carros mesmo. Você tinha um cara para pintar, você tinha outro para polir, você tinha outro para de repente apertar algum parafuso, e hoje a máquina faz tudo isso. E no final, só o olho humano mesmo que faz a tratativa final, né? É alguma coisa que de repente a máquina não vai ter a sensibilidade. E aí você tem outro tipo de cargo agora, né? De serviço, por exemplo, para mim que é um absurdo. De repente o cara é um influencer digital, fica colocando besteira na internet e fica ganhando dinheiro com aquilo. Mas, por exemplo, isso você dificilmente vai atender a população mais velha. Então, essa população acaba sem emprego porque não tem essa sacada, né? Velho não atrai velho, é isso que eu até coloco. Você pode ter alguém aí que é influencer digital velho, mas aí às vezes o velho não tem essa mentalidade de ficar assistindo coisas assim. Então, para mim, ela mais acaba do que cria. Mais acaba do que cria, você acha? São leituras que a gente faz diferente, né? Porque tem pessoas que falam que está ganhando muito dinheiro com esses, né, da tecnologia, o youtuber, né? Então tem muita gente entrando nessa questão, mas ela vai eliminando, sim, principalmente as pessoas que já passaram, principalmente dos 45, as empresas estão realmente, falam que não estão preparadas, e tem empresas que é totalmente de tecnológico. Antes dessa crise, a Ford, ela tinha robôs dentro da fábrica dela. Ela eliminou, realmente, ela tirou pessoas que fazem, por exemplo, apertar parafuso, que é uma coisa. Então, você cansa, fica só apertando parafuso. Então, colocaram o robô, então ele fica lá, e o robô não reclama, não fica cansado, acaba a bateria, mas ele está lá, não fica doente. Se programar, está de pé o dia inteiro, né, professora? 24 horas. Está de pé e não vai ficar lá no seu ouvido. E não gera muito custo. Oi? Não gera muito custo também. O valor de um robô é muito caro, mas tem vantagem e desvantagem. Ele não fica assim doente, fica de licença, vai tirar férias, não precisa. Quer dizer, o pagamento dele, você paga de uma vez só, né? O profissional você fica pagando anos e anos, né? Então, esse mundo que falam que vai se tornar digital, que agora, sem a gente... Imagine se a Crota não tivesse esse sistema, essa plataforma, vocês não estariam tendo aula e nem fazendo atividades, como algumas faculdades que eu conheço, que tem alunos que a faculdade não estava preparada, não tinha nada online, e hoje os alunos não têm nem como enviar trabalho, então ela acaba perdendo com isso, né? Então as empresas, né, que saíram na frente, elas ganharam isso. Por exemplo, o Mackenzie também não tinha. Ele tinha uma parte, mas eles demoraram a entrar, demoraram quase um mês para pegar todo o ritmo, né? Então, acredito que a tecnologia ela ajuda em algumas coisas, e daqui para frente, tem muitas empresas que já estão repensando em deixar o profissional em casa, porque vai economizar uma série de coisas. Se deu certo esse home office agora, por que não daqui para frente não fazer dessa forma? Então, isso pode também mudar. Eu já vi empresários falando, não, deu certo, eu reduzo o salário, ele trabalha até 13h e eu consigo, né, ter maior produtividade até o mercado voltar ao normal. Né? Então, tem muita gente que está repensando isso. E eles estão contratando uma área muito forte, de tecnologia. Tem muitas vagas e eles estão pagando um salário muito bom. Eu tenho uma consultoria que ela só trabalha com essa área de tecnologia. E ela está procurando, assim, gente que domina a plataforma, gente que conhece o Java, essas nomenclaturas, né, de sistema, e estão oferecendo um salário muito bom. Então, vai crescer realmente essa questão aí de tecnologia, mas, infelizmente, muita gente vai perder mesmo o emprego, que não tem outra forma, né? Então, a longa permanência no mesmo trabalho praticamente já não ocorre mais, pois com tantas mudanças, acaba por se tornar inviável.
Você concorda com essa afirmação? O que vocês acham? Vocês concordam com isso ou não? Eita, vocês estão me ouvindo? Oi? Sim, professora, estou ouvindo. Tá. Vocês concordam com isso? Que a longa permanência no mesmo trabalho praticamente já não ocorre mais? Essa geração nova, não. Essa geração nova. É difícil Mas a você antiga... ter aí um... eu, por exemplo, eu tenho um registro na carteira. Que eu tô hoje. É difícil hoje você ter uma pessoa que construiu uma carreira e que ficou tanto tempo na empresa. Realmente, hoje é difícil, porque o jovem não tem paciência, né? Ele quer ficar mudando, aprendendo, ele não quer fixar numa empresa só, né? Como no passado a gente fixava, né? Numa empresa só. Mas hoje em dia também, professora, muitas empresas não dão a oportunidade da pessoa ingressar sem ter experiência. Então, fica difícil você ficar muito tempo numa empresa, entrar numa empresa sem experiência naquilo. Você permanecer numa empresa. Isso também procede, é verdade, porque hoje ela quer o profissional já pronto, né? Já com experiência. Às vezes ele nunca trabalhou. E como a senhora mesmo falou, o diploma hoje em dia não vale nada. Eles querem que a pessoa tenha prática, tenha vivência. Você tem que ter vivência, exatamente. Eles falam até, por exemplo, quando você faz o processo de seleção do estagiário, aí eles perguntam, você nunca trabalhou, tá? Mas que tipo de projeto que você desenvolveu na faculdade e qual foi o seu papel? Aí você tem que falar qual o seu papel. E que os seus colegas falavam de você? E que o seu professor falava de você? Aí você pode falar, mas eu vou saber, eu não sei. Você não pode responder dessa forma, você tem que ter uma resposta concreta. Porque ou você não fazia nada, carregavam você no grupo, ou você, se você tiver argumentação, você vai falar, não, eu tinha o papel da liderança, eu tinha o papel de reorganização, eu tinha o papel de executar. Então, você tem que ter o papel definido. Você não pode falar, eu não fazia nada. Você não fazia nada, quer dizer, só colocava o nome, abria a boca, põe meu nome e meu RA. Né? Isso também, para o estagiário, a gente faz isso, para ver que tipo de trabalho ele fez, para ver se realmente ele é comprometido ou não. Então, isso é um exemplo. Agora, trainee só pode contratar trainee quando você já se formou. E aí você já tem que ter um pouco de experiência, o trainee. Estagiário, não. Mas hoje, para você se entrar no mercado, está mais difícil mesmo, porque, primeiro, às vezes você vai num processo seletivo e a pessoa não abre a boca na dinâmica. Então, como é que você vai conhecer a pessoa? Ela só fica concordando. Eu concordo com fulano, eu concordo com cicrano. Quer dizer, cadê o poder dela de argumentação e o que ela pensa? Você pode falar a mesma coisa com palavras diferentes. Então, o que falta? Repertório. Hoje, os jovens não têm muito repertório. Você percebe isso quando você vai conversar com eles. Né? Na realidade, você vai puxando a conversa, aí ele fala assim, sim, não, o quê? Não entendi. Quer dizer, ele fica confuso, dependendo das palavras que você utiliza. Então, a gente precisa realmente trabalhar essa questão aqui, né? Então, a longa permanência hoje no mercado de trabalho, ela já não ocorre muito porque tem as gerações novas entrando e elas querem voar, né? Elas querem ir para conhecer outras empresas, né? E tem o teletrabalho, ou home office, implica em realizar o trabalho à distância, apresenta vantagens ou desvantagens? O que vocês acham, na opinião de vocês? Tem mais vantagens ou desvantagens? As vantagens são essa economia de tempo, né, que a senhora falou, que realmente você já não tem, de repente, ali 2, 3 horas de transporte, né? Aí a desvantagem é que você acaba trabalhando mais. Eu me peguei aqui, por exemplo, às vezes trabalhando 12, 13 horas seguidas. Mais um e-mail, mais um e-mail, mais um e-mail, quando você vai ver, já são 10 horas da noite, você está trabalhando ainda. Você está trabalhando de home office?
Sim, e aí a perda até de noção de semana, né? Às vezes eu memorizava que hoje era dia 29, mas hoje é o quê? Segunda, terça, quarta? Tem a impressão que todo dia é segunda, né? Você tá em casa sempre começando. Exatamente, isso que está dando essa sensação, né? No começo, muita gente se apavorou. Ah, que dia que é hoje? Hoje é segunda, realmente é terça, passa o final de semana, passa o feriado e você nem percebe, né? Então, é um momento novo que faz a gente repensar até a forma da gente trabalhar também, né? E trabalhar em casa parece que você precisa provar mais que você está produzindo. Dá essa sensação, não, estou produzindo, estou trabalhando mais. Mas a gente tem que ter a nossa, a nossa vida pessoal também, né? Eu acho que é fundamental isso, né? De você pensar naquilo que você quer atingir, tudo isso que você está fazendo, né? Então, vamos pensar nisso, né? Por exemplo, para o trabalhador, a grande vantagem é poder controlar o próprio horário de trabalho, poder estar mais próximo da família, evitar congestionamento de trânsito, com perda de preciosa energia que pode ser canalizada para o trabalho, né? Então, se você pensar, isso aqui é uma vantagem, mas tem pessoas que preferem pegar todo o trânsito ao invés de ficar em casa, porque você precisa diversificar, você quer seus amigos, você quer, né, ter uma participação grande na sociedade, parece que você se sente mais importante saindo. É impressionante, né? Nós estamos aprendendo a nos conhecer, e isso é um desafio diário, que a gente estava fazendo tudo no automático. Agora estamos com tempo, entre aspas, né? Porque tem gente que está trabalhando mais do que o necessário, e não dá nem tempo, às vezes, de pensar. Então, essa é uma questão. Outra questão que a gente trabalha aqui, por exemplo, o Chiavenato, ele é um autor de recursos humanos muito renomado e reconhecido. A grande maioria dessa disciplina, né, desse tema, ele escreveu. Mas de que forma ele escreveu? Ele foi pesquisando, por exemplo, Peter Drucker, ele foi pesquisando vários autores americanos, como que funcionava a gestão de pessoas na Europa, nos Estados Unidos, países nórdicos, e ele compilou uma série de informações e escreveu um livro que tem umas 500 páginas, só para vocês terem uma ideia, e são vários livros. Então, todo o trabalho, você vai ver muito sobre ele, o Chiavenato. Ele é brasileiro e ele é um pouco prolixo, porque ele repete para você fixar o conceito, né? Tem gente que não gosta dele, mas ele é muito bem organizado, estruturado. E aqui tem uma questão, né, que ele coloca aqui, ó, de acordo com o Chiavenato, o trabalho industrial é cada vez mais mental e menos braçal, com intensa valorização do conhecimento tácito em detrimento do explícito. Essa informação é verdadeira ou falsa? Gente, explícito é aquilo que está nos livros. Tácito é o conhecimento que vocês trazem desde criança até agora, até hoje, né? Então, vai passando a sua formação. É aquilo que você acha, né? O explícito está nos livros. Vocês acham que é verdadeira ou falsa essa questão aqui? Vocês estão em dúvida? Na minha opinião, é verdadeira. A sua opinião é verdadeira. Por que você acha que é verdadeira? Porque com o conhecimento você faz mais rápido, você não perde tanto tempo pesquisando como fazer, né? Quando você está no livro, você tem que ler para entender, para fazer. Quando você já tem o conhecimento, você já pula essa etapa de como fazer. Eu já sei fazer, então acabo realizando a tarefa com mais agilidade e mais qualidade, né? Quando você tem... Por isso que é importante você adquirir o conhecimento. A gente adquire o conhecimento através, né, do explícito, através dos livros. Mas nem todos os livros, ele é uma verdade absoluta. Às vezes é relativo, é a opinião daquele autor. Por isso que a gente tem que realmente pesquisar vários autores
para saber se procede ou não. E se você tem vivência, você já tem o conhecimento tácito seu, você pode fazer a diferença. Tem pessoas que se baseiam numa literatura só. Dá um exemplo que aconteceu aí com o Maneta, quando ele se baseou numa experiência de queria lembrar o nome dele, de um científico biólogo. Ele fez uma pesquisa e ele foi até no Roda Viva, e ele pegou a experiência só de um cientista, né? Na realidade, quando você é um pesquisador, um cientista, você não pode ter a opinião de uma pessoa só. Você tem que ter parâmetros para você poder comparar. Então, ele pode até estar falando a verdade, mas a gente tem que realmente ir a fundo. Então, tem muitas controvérsias, tem gente que fala, ele é o bambambam, ele é o bom, mas não necessariamente ele é o bom. Às vezes, ele é bom numa determinada coisa, mas ele não é suficiente, né? Bom, se a gente for considerar, o Hitler foi um líder bom? Não, Hitler não foi, mas ele tinha uma capacidade de liderança muito grande e ele levou muitas pessoas para o lado dele, porque ele tinha capacidade de convencimento, então ele tinha aquela habilidade, e não é para todo mundo, então as pessoas acreditam, né, naquilo que ele está falando. Então, tudo que a gente vê hoje, a gente tem que duvidar. Muitas vezes, você lê, depois você analisa, não, é verdade? Se você já vivenciou isso, então você pode falar com propriedade. Eu vejo tudo que... eu sou profissional, né, de recursos humanos, mas já trabalhei na área administrativa, contabilidade, né, em vários setores de uma organização. Quando eu fui para o RH, eu falei, nossa, agora que eu estou conhecendo o que é uma empresa. Por quê? Porque você tem acesso ao salário, você tem acesso a plano de carreira, plano de desenvolvimento, recrutamento e seleção, você tem acesso a várias coisas que você não tinha antes. Aquele funcionário, ele deve permanecer na empresa, ele é um bom funcionário, eu posso mandar outros embora e ele vai fazer um trabalho de 3 pessoas. Então, você tem uma visão holística, uma visão ampla do processo. Então, quando a gente estuda, né, essa questão aí, você vê, ele é só braçal, ele é mental, eu quero pessoas, mas que tenham capacidade mental. Tem que ter o braçal, porque a gente também trabalha braçal, mas a gente dá mais ênfase na capacidade intelectual daquele profissional. Bom, então, essa questão realmente, né, ela é verdadeira, né? Agora, em épocas em que o mercado de trabalho está em oferta, as empresas podem adotar determinadas ações. Analise as seguintes afirmações. Então, vamos lá se ela é verdadeira ou não. Empresas podem investir em treinamento, especialmente os de integração, como forma de atrair e reter funcionários talentosos? Sim ou não? Acho que sim, professora. Porque está falando ali de investimento, treinamento, mais integração, né? Integração. Vamos lá. Empresas não mudam suas exigências profissionais? Certo ou errado? Acho que está errado. Errado. Né? Empresas devem rever seus programas de benefícios sociais? Sim. Sim, verdadeiro. A orientação deve ser para o desenvolvimento profissional? Sim. Neida, você está mudando os slides? Você está mudando? Tá. Não, estou com um slide só, não estou mudando. Você está vendo? O enunciado... porque o meu parou aqui, eu achei que a senhora não estivesse mudando. Não, estou na 6ª, está aqui no número 6. Há menor investimentos em recrutamento? Verdadeiro ou falso? Acho que é falso, professora. Vamos lá, qual que é a alternativa correta? Eu acho que que as empresas podem investir em treinamentos, e a 3, empresas devem rever seus programas de benefícios sociais. Eu acho. Todo mundo concorda ou não? Sim. Opa. E Neida, o meu não mudou. Eu estou no... O meu slide não mudou. Não mudou. Tá. Como é que está seu slide? De acordo com o campeonato? É esse que você está? O meu tá, explique como a tecnologia tem contribuindo ao longo dos anos com a criação de oportunidades no mercado de trabalho. Ainda. Então, por que só o seu que não mudou? Não sei. O meu não mudou, tá? Não mudou. De mais alguém ou só do Marcos?
O meu está normal, professora. Será que é o delay do seu computador que está um pouquinho mais lento? Porque faz tempo, né? Já deveria ter mudado, né? Por exemplo, eu vou mudar esse outro. Mudou ou não? Não, não mudou. Mudou? Tenta sair e entrar de novo. Se tiver algum problema. Então, aqui... Eu vou sair. Eu vou sair e entrar de novo. Você entrar de novo. Sai e entra de novo. Então, pessoal, por exemplo, aqui, a menor investimento, não, isso aqui é falso, né? A 4 está certo ou não? A orientação deve ser para desenvolvimento profissional? Verdadeiro ou falso? Acho que é falso. É falso. Empresas devem rever seus programas de benefício? Sim. Sim. Empresas não mudam? Falso, né? Como vocês falaram. E empresas podem investir? Sim. Então, seria o quê? A 1 e a? 3. 3. Exatamente aquilo que você falou. Outra aqui. Uma forma de trabalho que está crescendo em todo o mundo é o teletrabalho ou home office, visto que se consegue manter ou melhorar a produtividade com atividades realizadas à distância. Há um ganho para o trabalhador considerando poder morar próximo ao trabalho, evitar trânsito e congestionamento, ter controle sobre o horário de trabalho, não faz a diferença. Deixa eu ver quem. O Marcos está entrando. Pronto. Não faz diferença quanto ao gasto da energia que será canalizada para o trabalho. E a desvantagem é ter os rendimentos reduzidos. Qual que vocês acham que está correto? Seria qual está correta, professora? Incorreta. Incorreta? Incorreta. Tem que tomar cuidado aqui, qual que é incorreta. Foi boa observação aqui, ó. Tá aqui, incorreta. Tem 5 alternativas, só que uma tá incorreta. Uma não, né? 2. 2 ou mais também. Seria a alternativa 2, 4 e 5. É isso? Uma questão é ter o controle de horário, né? Porque acho que mesmo o home office, isso não se torna livre. Você tem que cumprir uma jornada, né? E ter a desvantagem é ter o rendimento. Acho que também não é verdadeiro, porque o empresário tem os custos reduzidos, né? Porque ele não vai ter mais pagamento com energia, espaço físico, predial. Eu acho que não tem essa questão de ter os rendimentos reduzidos. E o empresário ele economiza de um outro formato, né? Não paga vale transporte, não tem, de repente, o vale refeição. Na verdade, eu acho que vai de empresa para empresa, porque, tipo, na minha, metade das pessoas que estão trabalhando no home office, eles estão recebendo normal. Porém, a única coisa eu acho que não recebe é a condução, mas o vale alimentação está recebendo normal. Ele recebe. Mas então tem a desvantagem é ter rendimentos reduzidos? Pode ser que sim. Porque eu também concordo. Então, qual que é a alternativa? Aonde eu tô, eu iria pela 3, 4 e 5, que estão incorretas.
porque lá não tem horário, não tem controle sobre o horário, porque estão seguindo pausa, o horário normal de trabalho, escala. Todo mundo está gastando, até foi questionado com os supervisores referente à energia e internet que seria utilizada do próprio funcionário. E eles só estão recebendo o salário só. O vale transporte e vale refeição foram cortados. Foram cortados e não estão vendo que o profissional está gastando tudo da sua casa, né? Isso. Não, mas eu acho que a grande maioria está tendo a redução, principalmente quando a gente fala em vale alimentação, pela crise, né? Não pelo home office em si. Tem que ter essa diferenciação também, porque é o meu caso, por exemplo, eu não estou recebendo vale refeição, mas não porque estou trabalhando em casa, e sim por um momento de crise, porque se a gente estivesse trabalhando em casa no formato normal, eu continuaria com vale refeição. Na minha empresa também. Algumas pessoas teve redução, principalmente gestores em questão salarial e vale refeição, benefícios assim, mas eu acho que é mais por conta da crise mesmo, para não deixar a empresa quebrar e mandar pessoas embora. Eu acho que é mais por isso. Então, essa situação, gente, é circunstancial que chama, né? É uma situação que você não tem controle, então, é nesse sentido, por isso que ela está cortando, porque senão ela teria que cortar os profissionais. Então, é melhor você reduzir, né, de um lado do outro, para poder manter o emprego, né? Suspender temporariamente o contrato de trabalho, né? Então, cada um está adotando uma situação. Agora, nessa questão aqui, qual a alternativa que vocês colocariam? Eu colocaria C, professor. Não, a B, C ou D? Ou E? Eu colocaria D. Então, a E. Todo mundo concorda? Eu colocaria a alternativa E também. 2, né? 5 e 2, 4 e 5. Exatamente. Fizeram o raciocínio correto. 2, 4 e 5. Todos já devem ter percebido que a pandemia do novo coronavírus trouxe grandes transformações e impactos para a nossa sociedade. Desde que os primeiros casos da doença surgiram no Brasil, os hábitos da população têm sido diretamente afetados, já que para desacelerar o contágio do vírus, a principal recomendação dos órgãos de saúde é o isolamento social. Em consequência desse cenário, o mundo empresarial foi obrigado a tomar algumas medidas para manter a produtividade. Surgiu então a necessidade de alterar o modelo de trabalho. A saída mais viável foi optar pelo trabalho remoto, mais conhecido como home office, que já se encontrava em ascensão no país. Bom, diante disso, em regime de home office, já era de se esperar que uma verdadeira revolução se iniciasse no mercado de trabalho. Várias preocupações vieram à tona após essa medida. Como ficará o mercado de trabalho pós-coronavírus? Quais serão as principais consequências disso? O que o Covid-19 está trazendo de novidades para os profissionais e para as empresas? As respostas para essas perguntas são complexas e envolvem vários fatores. O primeiro deles é a mudança que a quarentena gerou nos comportamentos das pessoas. O confinamento modificou boa parte dos nossos hábitos, costumes e modos de ser. A partir do momento em que fomos obrigados a viver em isolamento forçado, os nossos padrões comportamentais se transformaram. Então, as empresas elas estão revendo isso, está tendo um estudo dentro da área de recursos humanos, como será a volta e quais as consequências que as empresas terão. Por que é complexo? Porque cada segmento ele vai ser um pouco maior ou um pouco menor. Qual a área que está sendo mais afetada hoje? Se você analisar, a área de turismo é uma área que praticamente sumiu, né? As pessoas que viajavam. Outra, o pessoal não pega muito Uber. Outras áreas. Existem muitas áreas. Agora, na opinião de vocês, quais são as áreas que maior impacto está dando? Diversões, né? Shoppings, teatros, essas coisas.
São bares, né? E o turismo também. Entretenimento. Então. E aí você já não tem mais, né? Por exemplo, vou colocar aí, ó, jogos, que você já não tem mais a torcida, cinemas, shopping, acho que até lojas de departamentos também, né? Porque você tem a venda por internet, mas você não tem a venda por impulso, né? E aí turismo, eu acho que o turismo é o mais impactado, porque o turismo demora muito para se reerguer, né? Essas coisas não. Quando voltar à normalidade, todo mundo volta a ir a estádio, todo mundo volta a ir a cinema, mas o turismo não. Exemplo de 2011, demorou 3 anos para se reestabelecer. Você pode colocar aí 3, 4 anos para talvez voltar a 70% do que estava acontecendo. Hotéis também, né? Hotéis também o impacto é grande, né? Inclusive com várias unidades fechadas. Realmente o impacto, tudo isso aqui, a gente não consegue, a gestão de pessoas, né, dentro das organizações estão analisando, dependendo do seu negócio, é um planejamento para longo prazo, porque imediato vai demorar muito, né, atingir o que ele estava, porque estava caminhando bem, né, a coisa estava andando, mas são coisas que vai acontecendo que as empresas têm que se... Nunca você vai pensar numa coisa tão forte que aconteceu, porque foi mundial, mas a gente tem que fazer uma previsão, né, porque se você está ganhando dinheiro hoje, você pode falar, daqui a um tempo eu posso perder um pouco, mas se você perder muitos anos, você perde a sua capacidade de produzir e de se manter no mercado, porque tem a concorrência. Lógico que sempre numa crise tem gente ganhando dinheiro. Então, na realidade, por exemplo, os mercados aumentaram muitos produtos, então eles viram um nicho de mercado aí para crescer, porque deixar de comer ninguém vai deixar, senão você fica doente também. Então, isso aqui é uma coisa para a gente pensar dentro, né, da gestão de pessoas, o que fazer, né? Como serão as principais consequências? Ainda está sendo feito estudo, tem gente que já desenhou, já escreveu, mas cada dia vai mudando, quanto mais tempo a gente ficar, né, em isolamento social. Então, vamos usar um exemplo bem didático para exemplificar esse processo. Você trabalha em uma empresa de tecnologia e informação, e desde que a pandemia chegou no Brasil, tem seguido todas as medidas de prevenção, entre elas o isolamento social e o trabalho em home office. Ou seja, praticamente não tem saído de casa. Passar longas semanas confinado tem permitido que você se redescubra. Você está buscando manter a mente sempre ocupada, colocando em prática várias atividades de lazer, procurando por novos conhecimentos, e está convivendo mesmo que obrigatoriamente com quem você mora. Por mais que até agora você talvez não tenha percebido, todas essas ações estão aguçando o seu autoconhecimento. Então, o período em quarentena está permitindo que você se conheça cada vez melhor, você está descobrindo e entendendo mais sobre as suas qualidades, defeitos, habilidades, receios e anseios. Então, aqui a gente pega num ponto que, quando você vai num processo, as empresas falam qual que é a sua qualidade, qual que é o seu defeito, qual a sua habilidade, o seu anseio, né? A gente está assim, vivenciando coisas que talvez você nunca pensou que você tivesse, né? Então, são sentimentos que vai surgindo diante de uma situação inusitada. Então, aqui vai cair muito essa questão aí, quando as pessoas, né, o mercado voltar, quando você for para um processo, eles vão começar a perguntar, eles estão elaborando já questões baseadas nesse momento aqui, que praticamente completa 40 dias, 2 meses que a gente está, vai completar, né, que a gente está em casa. Então, isso aqui é uma coisa para a gente pensar também, qual é o meu sentimento, o que eu fiz, o que eu aproveitei, eu só reclamei, ou eu aproveitei e comecei a estudar intensamente. Então, faço uma análise sobre isso, né, que a gestão de pessoas permite. Um outro detalhe também, olha, dessa maneira, no momento que você se autocompreende, você transforma a sua personalidade, e isso significa que, ao se conhecer melhor, as suas maneiras de agir, sentir e pensar, por conseguinte, também mudam. Então, a mudança na sua personalidade, por sua vez, traz mudanças nas suas crenças, até porque uma está interligada à outra.
Então, quando os seus valores morais e éticos se modificam, logo as suas opiniões e concepções sobre o mundo também se alteram. Então, a gente vai fazendo um processo de mudança interno. E uma vez que você muda as suas crenças, você automaticamente muda a sociedade. Por último, ao mudar a sociedade, você também gera mudanças na indústria. E é exatamente esse ciclo de mudanças que o país está vivendo atualmente. O comportamento humano está desencadeando sérios impactos nas relações pessoais e principalmente profissionais. Então, vários estudos e livros de medicina apontam que esse processo é completamente natural. O tempo em que as pessoas gastavam no trânsito até no trabalho, agora se tornou tempo útil. Estamos começando a experimentar um nível de produtividade pessoal de 2 a 3 vezes maior do que antes. Só que muitas pessoas não estão conseguindo enxergar isso, estão reclamando demais. Mesmo nas organizações, nas indústrias, a gente está trabalhando com programas motivacionais à distância para que as pessoas possam não ficar dessa forma, né? Mudar um pouco a sua visão. Então, diante desse cenário, algumas perguntas inevitavelmente surgem. Como as empresas vão lidar com essa mudança geral no comportamento dos trabalhadores? A partir de agora, o que elas vão buscar em um candidato? Isso para a gente pensar. O que vocês acham? O que as empresas vão buscar no candidato agora? Experiência, né? Experiência. Mas porque aqui ele fala, se antes os critérios da contratação de profissionais se restringiam à formação acadêmica e à experiência técnica, agora esse método de avaliação não será mais o mesmo. Então, em uma sociedade super inteligente, em que as informações se tornaram mais acessíveis e o aprendizado mais rápido, outras características terão mais ênfase, que é na sociedade 5.0. A gente já passou, não sei se vocês já tiveram essa aula, que é de modelo de gestão. Se vocês não tiveram, eu vou passar na semana que vem. Então, hoje nós estamos na sociedade 5.0. Já saímos da 1.0, 2.0, né, e assim por diante. Então, os candidatos que contarem com maior flexibilidade, autogestão e proatividade terão vantagens na hora de encontrar o emprego. Então, as preocupações vão se voltar mais para a forma como essas pessoas trabalham do que para o currículo propriamente dito. Então, eles vão começar a enxergar cada vez mais o aspecto comportamental e de atitudes daquele profissional. Então, nós temos que ficar atentos, será que eu sou proativo? Será que eu sei fazer a minha autogestão? Porque autogestão o quê? Eu estou em casa, mas eu acordo tarde, eu fico com a mesma roupa, eu não tomo banho, eu não me troco. Como é que eu estou? Né? A gente tem que analisar, mesmo trabalhando em casa, a gente tem que ter os mesmos hábitos como se você fosse trabalhar fora. E muitas pessoas não têm esse hábito, né? Então, é o poder da autodisciplina, é a capacidade de autogestão, serão grandes diferenciais nessa sociedade 5.0. Então, uma pessoa autogerenciável, que você não precisa depender do outro para você fazer seu trabalho, que produz sem a presença do chefe ao lado, que cumpre os prazos e que possui responsabilidade o suficiente para entregar excelentes trabalhos. Então, esse é o perfil que será requisitado pelo meio empresarial nos próximos meses. Então, as classes que estavam sendo esquecidas voltarão com tudo nos próximos meses. Autônomos, freelancer, empreendedores passarão a ser melhores vistos, né? Com o futuro se encaminhando para um momento de inovação, as circunstâncias vão exigir um profissional preparado para lidar com um mundo extremamente tecnológico. Por isso que as empresas pedem para que os profissionais vão se preparando. E se, por outro lado, existem pessoas preparadas para as novas demandas, por outros, muitos não se enquadram nesse novo perfil. Mas isso não é o motivo para o desespero. Na verdade, é motivo para buscar inovação.
Agora, mais do que nunca, existe a necessidade de mergulhar em novos aprendizados. Então, as prioridades mudaram. Então, é necessário o quê? Deixar a formação acadêmica em segundo plano e se dedicar a desenvolver novas habilidades. Aqui é uma pesquisa que foi feita, mas eu discordo um pouco, porque as empresas ainda estão pedindo a formação acadêmica. Segundo plano que eles falam, nesse momento que a gente está vivendo, é você se desenvolver com novas habilidades que você, porventura, vocês utilizarão nesse novo trabalho. Então, nesse período de isolamento social, microempresas e grandes empresas tiveram que intensificar as suas presenças no meio online. Foram obrigadas a encontrar soluções digitais para continuar atendendo reuniões por vídeo, chamadas, conversas por chats, serviços de delivery, vendas, e-commerce e disponibilização de vouchers nunca estiveram tão em alta. Então, esse é um momento que eu falo situacional e circunstancial. Então, diante dessa abrupta revolução que o meio empresarial está enfrentando, o segredo realmente é procurar caminhos alternativos para se inserir no novo mercado de trabalho. A requalificação é a palavra-chave para esse momento. Especializar-se em áreas diferentes, estudar novos cursos, estimular a criação de novos projetos, trabalhar a capacidade de autocontrole, desenvolver a criatividade e buscar insights. O que é buscar insights? É esse vídeo que eu passei para vocês, que está na plataforma 3.3 no AVA, que eu comentei no início da aula, de vocês assistirem, porque é o futuro do mercado de trabalho. É uma consultora, uma empresária americana, e é do TED. Então, é bem interessante, né, que serão 18 minutos de aprendizado que vocês terão. Então, todas as iniciativas inovadoras são válidas para esse processo de readaptação. Reunir todos os aprendizados que o isolamento social, né, te trouxe é fundamental para descobrir o que você pode criar de novo. Então, é uma nova roupagem que nós utilizaremos. Então, o futuro está aí, mudando todos os dias a nossa percepção sobre realidade. E nós impulsionando a grande mudança. O cenário pode ser tanto positivo quanto ameaçador. E agora, o que fazer? Ou melhor, o que ser para se sobressair no mercado de trabalho? Michelle Schneider é publicitária, né, maratonista, e atua hoje com Red na educação, é cabeça, né, da educação, no LinkedIn do Brasil. Apaixonada por tecnologia, depois de algumas viagens para o Vale do Silício, onde visitou as universidades mais inovadoras de lá, acabou se apaixonando também pelo mundo da educação. E é isso que vocês vão ouvir, e é o trabalho que vocês vão desenvolver, é o primeiro trabalho, né, do segundo bimestre. Vocês vão assistir essa palestra, lá tem alguns questionamentos que vocês terão que responder, vocês vão encaminhar, né, ou através do AVA ou através do e-mail, para que eu possa avaliar, porque até o dia 8, essa avaliação ela vai valer 500 pontos. Eu preciso que vocês realmente realizam, porque é 18 minutos de vídeo, então ele é rápido. Agora, as questões tem 8 questões. Uma das questões dessa palestra estará no AVA, que seriam quais os principais pontos abordados na palestra, como está o mercado de trabalho e como ficará no futuro, você está preparado para as novas mudanças, explique como a tecnologia tem contribuído ao longo dos anos com a criação de oportunidade do trabalho. E aí fala do teletrabalho, e tem na página do livro 111, do livro Gestão de Pessoas, vocês vão encontrar um paralelo sobre mercado de trabalho e oferta de trabalho. Então, vocês irão comparar um com o outro e poderão acrescentar também. Então, esse será o primeiro trabalho que está na pós-aula da sessão 3.3. Eu deixei lá por causa do prazo, para vocês realmente irem fazendo, e eu vou avaliando, e a gente vai discutir essa palestra no início da semana que vem. No início não, seria na quarta-feira, né? Então, isso que eu queria que vocês dessem uma olhadinha, né?
E um outro, aqui, deixa eu só falar o que é o TED, né? Não sei se todo mundo tem conhecimento, né? É uma palestra do TED, né, que chama TED Talk, que fala sobre o profissional do futuro. Em um vídeo de 17 minutos, ela aborda a evolução do mercado de trabalho nos últimos anos e as mudanças que a tecnologia trouxe e ainda vai trazer nos próximos anos. Então, em um futuro em que as máquinas irão substituir metade da força global de trabalho, como os profissionais vão conseguir se diferenciar das máquinas e permanecerem humanos dentro de um mundo tão digital? Então, ela é bem moderna. Quem conhece essa plataforma do LinkedIn, ela é uma das que realmente diretora que faz todo o trabalho. Então, ela conhece muito e ela conta umas histórias muito interessantes, até para abrir a nossa mente. Então, vale a pena assistir, né? Eu coloquei um pouco do resumo dela, né? Que ela fala que em uma visita à universidade, né, ela ouviu pela primeira vez que as habilidades do profissional do futuro não serão as habilidades técnicas, e sim as comportamentais. Uma vez que com a inteligência artificial os robôs podem aprender qualquer habilidade técnica, porém não tão cedo a comportamental. Isso que ela vai falar a diferença, né? Então, para se sobressair no mercado, o profissional precisará aprender como pensar e não o que pensar. O que vai na contramão de muitas escolas e de maneira como somos educados. Somos ensinados o que pensar e o que fazer seguindo padrões. Então, crescemos ouvindo dos nossos chefes, pais e professores como é a maneira certa ou errada de pensar ou fazer certas coisas. E a partir de agora, o mundo, ele mudou. Então, tem que quebrar esse paradigma que nós estamos acostumados a isso, né? Então, as habilidades que ele fala necessárias serão o quê? Você tem que ter resolução de problemas complexos. Quando você dá um problema, o profissional ele fica com dificuldade. Me cita um exemplo de problemas complexos, gente. Pensam. Problemas complexos. Qual? Vamos lá. Me fala o problema que foi complexo resolver. No meu ramo aqui foi também, acho que a mesma coisa com a nossa faculdade. Aí. Colocar todo mundo em home office sem uma estrutura. Ah, você que teve esse papel. Isso, aí a gente teve que desenvolver, assim, a parte do TI, né, o pessoal teve que desenvolver, porque como é turismo, a gente tem a regra PCI, então tem o controle de segurança da informação, a gente precisa pensar em tudo isso, porque assim, a gente já estava no estudo para começar aí o home office, mas aí como foi a virada de chave para isso, que foi bem complexo a gente solucionar. E a gente já veio com, de repente, ter que colocar toda a população em casa atendendo, pensando nessas regras. Foi difícil? Está sendo ainda. Está sendo ainda, né? Porque exige muitas coisas, né? Não é só colocar as pessoas. Precisa ver se eles têm o equipamento, se está adequado, tem a questão de segurança. Não, e até um item básico, que eu ia até falar com a senhora no final da aula aí, para ver se a faculdade teve essa preocupação. Porque muita gente, às vezes, a gente fala assim, o cara não tem doutrina para fazer aula online, por isso ele fez presencial. Mas não, eu me surpreendi em plena tecnologia, muitas pessoas não tinham computador em casa, entendeu? Para dar o atendimento. A gente teve que se preocupar com o transporte de máquinas da matriz da residência da pessoa. Muitos não têm nenhum lugar específico para trabalhar, né? Está trabalhando, às vezes, na mesa da cozinha. Então, é bem complexo. E até na temática da faculdade, ter essa preocupação. Porque, assim, alguns fizeram a opção de fazer presencial, até mesmo por não ter o computador.
Como que a faculdade vai até lidar com isso depois? Eu ia até perguntar para o Fernando, porque você também não pode prejudicar o aluno por fazer presencial por falta de recursos. Isso é verdade. Agora, o que me surpreendeu é que a maioria dos alunos fizeram a prova. De alguma forma, não sei, não participaram das aulas, porque eu tenho controle, mas fizeram a prova, conseguiram fazer. Entraram no AVA, foram pouquíssimos que não fizeram. Eu fiquei bem nas minhas disciplinas, não sei nas dos outros professores, que eu nem conversei sobre isso, né? Então, acho que foi, assim, foi um negócio que eu acho que deu certo até pela faculdade. Tem gente que fez pelo celular, mas pelo celular é um pouquinho mais complexo, né? Mas isso, a faculdade realmente, ela não, em termos de prejudicar, eu acredito que não. Eu acho que a faculdade, ela saiu na frente. O que você achou das aulas? Apesar que você não assistiu, né? Online. Não, então, quando eu fiz a prova, eu vi que você não postou várias aulas, né? Então, eu vou começar a regularizar o AVA agora. Como eu falei, é um período muito complicado para realmente colocar essa operação em atendimento. Então, por isso que eu até não participei de nenhuma aula. Hoje eu consegui meio que normalizar para colocar minha vida em ordem daqui para frente. Então, eu vou tentar ver o que eu consigo recuperar através do AVA, né? Eu acho que eu perdi trabalho também, alguma coisa. Tem uma série de coisas, sim. Mas a gente até tá sendo bem flexível nessa questão aí, porque realmente foi uma coisa muito, né, rápida, né, que aconteceu, foi de uma semana para outra já, não vamos, né, então a gente nessa questão aí vai entender. Então, o que a gente estava falando, né, a resolução de problemas complexos, pensamento crítico, a criatividade que você tem que também criar, liderança e gestão de pessoas, você tem que gerir as pessoas, né, como amenizar toda essa situação, que tem gente que se desespera, trabalho em equipe, inteligência emocional, julgamento e tomada de decisões, orientação a serviços, negociação e flexibilidade cognitiva, né? O que significa essa flexibilidade cognitiva? Porque uma coisa vocês sabem, né? A flexibilidade, mas quando você fala cognitiva, ela representa o quê? Eneida, esses itens têm que constar no trabalho? Esses 10 itens? Não, esses itens aqui eu estou falando de habilidades necessárias para o profissional do futuro, né? Você precisa atualizar seu Opa. Então, isso aí é só para a gente estar falando das habilidades, né, que o profissional tem que ter. Não é que precisa constar, não, no trabalho. Ok. Então, o que é flexibilidade cognitiva? Todo mundo sabe o que é flexibilidade, né? O que é cognição? Você vai. Então, gente, flexibilidade cognitiva é a capacidade que nós temos de pensar fora da caixa, pensar em diferentes estratégias para chegar ao mesmo objetivo. Então, isso é ter flexibilidade cognitiva, né? Essa capacidade que temos que ter para não ficar enxergar só o que a gente está vendo na nossa frente, né? Então, toda vez que você pensar nisso, né? O que é uma flexibilidade, né? Então, pensar fora um pouco da caixinha, né? Que a gente está habituada a usar sempre o mesmo, né? E outra coisa, saber se comunicar... Ai, meu Deus, ligou aqui. Peraí. Saber se comunicar bem. Você sabe se comunicar bem? Isso é, passar uma mensagem de forma clara, objetiva, empática. Comunicar-se bem significa isso. O que vai desde o contato com o colaborador, da portaria até o CEO da empresa. É preciso saber empregar uma linguagem adequada para cada situação e mobilizar e influenciar pessoas. Então, líderes renomados são impecáveis na comunicação, seja em um simples e-mail até na hora de delegar uma tarefa.
e motivar a equipe. Saber se comunicar bem é uma habilidade que pode fazer você crescer na carreira. Nesse caso, melhore seus discursos e saiba que a boa comunicação te comunica com todo mundo. Então, a pessoa que sabe se expressar, ela se coloca bem, mesmo não concordando, ela tem o diferencial dela. Então, isso seria uma das competências do profissional do futuro, que a gente está falando de mercado de trabalho e RH. Outra coisa que a pessoa tem que ter é ser adaptável. Tudo nessa vida muda muito rápido. E como estamos em um cenário incerto, as empresas precisam se adaptar também para não sofrer tanto com as mudanças. Então, ser capaz de entender o ambiente que você está trabalhando e compreender que é preciso uma transformação. É um sinal de inteligência adaptativa. Isso quer dizer que você é capaz de ser flexível e responder de forma positiva às novas demandas do negócio. Então, não tenha medo ou receio de mudar quando necessário. Então, quando você começa a estudar a gestão de pessoas, você começa a se rever como são seus comportamentos, suas habilidades e suas competências. E trabalho em equipe é importante. Cultivar os bons relacionamentos é essencial dentro de uma empresa, pois são esses relacionamentos que possuem grande peso em certas decisões. E, além disso, trabalhar com outras pessoas, dar opiniões e tomar decisões pelo coletivo é uma postura aplaudida e querida por colaboradores e gerentes. Possuir a habilidade de trabalhar em equipe é fazer o melhor pelo negócio. E é um diferencial que pode te render bons frutos. Então, invista nesse comportamento e veja como é possível crescer na carreira e com essa atitude. Vou dar um exemplo que fizeram com o estagiário. Colocaram duas situações. Lula e Bolsonaro. Você imaginou a polêmica, né? Aí tem os candidatos que são, PT roxo, e outro é Bolsonaro roxo. E aí teriam que entrar num consenso e cada um teria que fazer uma argumentação, teria que trabalhar em equipe e colocaram justamente pessoas diferentes para discutir. Tem um candidato que falou assim, olha, eu me recuso a discutir esse assunto, então eu prefiro sair desse processo seletivo, que era uma dinâmica. Então você percebe aí a radicalidade desse profissional, ele não sabe ouvir, ele quer que a opinião dele prevaleça, então, a partir daí, a empresa nem contrataria ele, porque ele é uma pessoa inflexível. Ele põe uma ideia na cabeça e ele acredita, sendo que hoje nada é absoluto, tudo é relativo. Então, eles estão fazendo experiências para sentir o candidato. E, às vezes, até na empresa, eu trabalho numa empresa que eles fazem de treinamento, e eles fizeram isso. Antes das eleições, qual era a nossa opinião? E tem pessoas que elas começam a dar sua opinião e ela começa a ficar nervosa, ela começa a ficar tensa e começa a xingar. E aí você vê quem é essa pessoa, ela não tem equilíbrio para conversar, ela não tem narrativa, ela não tem ponto de vista, né? Ela tem o ponto de vista dela, absoluto, né? E não existe isso. Então, as empresas estão trabalhando com perfil inovador. É isso que as novas empresas procuram, gente que gosta de inovar, pessoas que tenham um perfil de dono do negócio e de novas ideias e pontos de vista diferentes. Então, quem tem esse perfil está mais disposto e preparado para projetos e realizações que podem mudar o futuro do negócio. Então, pessoas com perfis empreendedores demonstram o quê? Entusiasmo, estão abertos ao risco, encontram soluções e possuem visões estratégicas. Então, da mesma forma, são proativas e vestem a camisa da empresa e abraçam responsabilidades. Então, quem tem perfil inovador consegue fazer muito mais com menos. Ou seja, exatamente o que as empresas procuram. Pessoas que saibam distribuir os recursos necessários, como tempo, dinheiro, pessoas, equipamentos, entregando muito em menos tempo e com a mesma qualidade.
Então, difícil, mas não impossível, basta apenas pensar em inovar. Então, esse tipo de perfil é o que está sendo mais procurado pelas organizações. E não é só a gente pensar só nas organizações, eu acho que a gente tem que ter o perfil de ser empreendedor também. Eu conheço alunos que, depois que se formaram, abriram o seu próprio negócio e, quer dizer, estavam indo super bem antes da crise, né, que é a questão de alimentação, e tem acho que 5 anos que ela abriu ali em Pirituba, nossa, é uma coisa impressionante. Eu cheguei a visitar e ela mudou tudo, ela contratou pessoas para trabalhar com ela montou todo, né, o negócio dela. Então, baseado tudo em projetos que ela desenvolveu na faculdade. Então, isso foi, assim, uma coisa muito interessante. Então, a gente tem que pensar assim, ó, chegue mais longe. Desenvolvendo essas habilidades e adquirindo novas competências, você pode ser o próximo gerente do seu trabalho ou até CEO da sua própria empresa. Então, essas atitudes comportamentais podem ser aplicadas onde quer que você esteja, seja numa pequena, média ou grande empresa, no Brasil ou fora do país. Então, em uma repartição pública ou privada, em uma grande capital ou no interior. Se você tiver conhecimento e habilidade, você vai para qualquer lugar. Então, todos somos capazes de fazer e mostrar o nosso melhor, nosso potencial e nossa busca pela melhoria. Então, não deixe para depois. Comece hoje a desenvolver suas habilidades e apostar suas fichas em você para alcançar seus objetivos. Eu percebo que alguns alunos, às vezes, eles têm uma certa insegurança com relação a si próprio. Então, nós temos que acreditar no potencial de vocês mesmos têm que acreditar. Eu acredito, vocês são capazes. Agora, basta arregaçar as mangas e fazer o que tem que fazer. E aí vocês serão o diferencial. Estudar dá trabalho? Dá. Nunca foi fácil, ninguém falou que era fácil. Mas eu acho que vale a pena você chegar no final da jornada e conseguir atingir os seus objetivos. Então, por exemplo, nessa questão aqui, os recursos humanos de uma organização compreende todo o conjunto de quê? Qual que é a alternativa que você colocaria nessa questão? Alternativa B, recrutamento, seleção e treinamento. Não, mas você tem assim, recursos humanos de uma organização compreende todo o conjunto de... Tem outras coisas aqui. Não. Tem isso aqui também, mas tem uma coisa mais importante, por isso que confunde. Ela tem que ter o quê dentro da organização? Não adianta ela ter o recrutamento, seleção e treinamento, ela tem que ter o quê? Desenvolvimento, aprimoramento e qualificação? Gente, nós falamos tanto de talentos, a gente precisa de talentos para o RH crescer, precisa de pessoas, tem que ter habilidades e conhecimentos. Então, dentro do... É o talento que a gente tem que ter, porque se você não tem isso, ó, talentos, habilidades e conhecimentos. Então, isso é fundamental. Uma empresa sem pessoas, não adianta você ter política só, você tem que ter. Mas aqui é a que mais, né, tá dando ênfase. Então, é talentos, habilidades e conhecimentos. Agora, tem essa aqui. Para estudar as pessoas inseridas em uma organização, um gestor pode ter duas alternativas. Considerar as pessoas como pessoas ou considerar as pessoas como recursos. Pessoas e recursos. Nesse contexto, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos lá. É uma só incorreta. A. As pessoas constituem importantes recursos para organizações e nem por isso podem ser tratadas meramente com meios de produção? Pensam nessa. É verdadeiro ou falso? Tá certo ou errado? Acho que é errada. Vamos ver as outras. Ó. As pessoas não podem ser simplesmente tratadas como insumos da organização e de maneira padronizada e uniforme?
porque vai confundir aqui. A C, por exemplo, a tendência atual é fazer com que todas as pessoas da organização sejam insumos, administradores, executadores da produtividade para alcance dos resultados? A D, além de executar as tarefas, cada pessoa deve ter consciência que ela pode ser um elemento de diagnóstico e de solução de problemas para a organização? E aí, a organização é formada por pessoas em ambientes cada vez mais complexos e dinâmicos que podem contribuir para a melhoria do trabalho. Vocês têm que escolher a incorreta. Eu escolheria a letra A, incorreta. Não, é incorreta, hein? Tem que pensar bem, é incorreta. Tem uma palavra que está muito forte aqui, gente, numa questão. Ela fala a primeira parte certa, mas depois ela entra com outras coisas. A letra B não pode ser tratadas como insumos da organização e de maneira padronizada e uniforme? Então, é mais estranha, eu acho, então, é a letra B. A letra C, né? Lê a C. A letra A C, professora? Entendi. Então, Fazer gente, com que todas as pessoas da organização sejam insumos. então, aqui tá errado, porque olha o que diferencia. Sejam insumos. Tá vendo aqui, ó? Administradores, executadores da produtividade para alcance dos resultados. Isso aqui tá errado. A empresa não pode ter essa postura aqui, né? Então, tendência atual é fazer com que todas as pessoas da organização sejam insumos? Não. Então, a incorreta, ali, por que você confundiu com a B? As pessoas não podem ser simplesmente tratadas como insumo, ó. Elas não podem ser simplesmente, olha a forma, a entonação, como insumos da organização e de maneira padronizada e uniforme. Porque ela coloca de uma forma mais sutil, né? Então, a alternativa aqui é a C. Essa outra aqui. As três eras. Industrialização clássica. Isso aqui estava no primeiro capítulo do livro. Industrialização neoclássica da informação trouxeram diferentes abordagens sobre como lidar com as pessoas dentro das organizações. A cada uma delas corresponde uma etapa da administração de RH. A alternativa que correlaciona as áreas às etapas é relações industriais, recursos humanos, gestão de pessoas, porque foi mudando durante as décadas, né? A gente fala década de 50, 40, não sei se vocês vão lembrar. Quem é de administração deve ter estudado modelos de gestão, acho que deve ter estudado isso também. Então, aqui, você tem que comparar relações de pessoal, recursos humanos, gestão de pessoas. A C, relações industriais, gestão de pessoas e recursos humanos. Recursos humanos, gestão de talentos, ou gente e gestão. Administração de pessoal, recursos humanos, gente e gestão. Não sei se vocês vão lembrar. Qual que vocês acham que é a alternativa? Vocês têm que se basear nessa aqui, ó. Da informação. Qual que é a alternativa que está correta? Tem que fazer a correlação. Quando era industrialização clássica, cai aonde? Aí vem industrialização neoclássica e da informação. Industrialização clássica cai em relações industriais. Tá certo. Relações industriais. Depois de industrialização... Neoclássica. Neoclássica.
Aí seria gestão de pessoas. Não, 3 da informação. a segunda não é gestão de pessoas, gente. Foi mudando. Antes era relações industriais, depois qual que era? Gestão neoclássica. Recursos humanos e gestão de pessoas. A gestão da informação que veio a gestão de pessoas, porque antigamente não existia a gestão de pessoas, era só a parte burocrática, a parte mais técnica, né? E era só eles se preocupavam mais com os mestres de obra. Então, aqui seria relações industriais, que é a industrialização clássica, industrialização neoclássica e de informação gestão de pessoas. Isso aqui era para dar mais ênfase, né? Agora, deixa eu perguntar para vocês, como que vocês, nessa aula de hoje, na 3.1, ela fala da gestão, né, do mercado, né? O que vocês acrescentariam de importante que está acontecendo no mercado de trabalho? O que vocês acrescentariam? Na atual conjuntura aí da epidemia, o mercado de trabalho está ficando escasso, né? Está ficando escasso. Muita gente está perdendo emprego, professora. Muita gente está perdendo emprego. E como você vai se diferenciar nesse mercado? É através da informação, né? Através da informação, do estudo. Através da informação e do conhecimento que vocês vão adquirindo, né? E como se preparar para o futuro profissional no mercado que não para de mudar? O que vocês acham que teriam que ser feito? Se você pensar, são tantas necessidades diferentes que o atual mercado tem exigido todo dia, é uma novidade. Então, é um desafio constante. Quando a gente aprende algo, pisca os olhos e pronto, tudo muda. É o que aconteceu com a gente. E ainda, a gente nem começou a falar ainda da inteligência artificial que está entrando para valer. Então, o tema, ele vem já martelando a cabeça de muitas pessoas, né? O que fazer? Então, nós estamos... é um alívio quando você depara, que vocês vão deparar com o vídeo profissional do futuro, né? Quando você pensa nos próximos, né, na inteligência artificial, para excluir centenas de milhares de pessoas do mercado de trabalho, né, que vai afetar a economia de todos os países, a gente não está falando só que vai acontecer daqui 200 anos, é uma mudança que já começou e vai se intensificar nos próximos 10 a 20 anos. Então, quem está fora do trabalho tem que procurar estudar, porque essa é uma ferramenta que ninguém tira de você. Quanto mais você se aprofundar nas novas tecnologias, num novo olhar, né, numa forma de pensar, vocês serão diferenciais. Eu, antes de indicar, lógico que depois vai ter férias, né? Vocês vão estudar. Eu vou indicar 3 livros interessantes para que vocês comecem já a estar no mundo do mercado, já preparado, porque o Harari, né, o que escreveu o Homo Sapiens, ele vem dando dicas, o livro dele é maravilhoso, só que ele é muito extenso, né? Mas é fantástico, que você vai se descobrindo o tempo todo. Então, nessa disciplina de hoje, ela dá margens para a gente trabalhar essas questões, né? Então, por exemplo, quando a gente fala
as 10 habilidades, né, para aquele profissional do futuro, qual que você lembra que se destacou mais daquelas 10 que vocês acham? Não sei qual que você fixou sem ver aqui, né, o slide. Qual que você acha que... Você lembra de qual? Quem lembra? Quero ver o poder de fixação de vocês. Flexibilidade cognitiva? Então, por que vocês gravaram flexibilidade cognitiva? Sei lá, porque tem que pensar fora da caixa, estratégias diferentes para atingir o Pensar objetivo. fora da caixa, porque eu dei duas que dei ênfase. Uma foi a resolução de problemas complexos, que o Wagner comentou, e a outra dei mais ênfase na flexibilidade cognitiva. O restante é comum, é mais comum. E aí, quando fica no comum, nós esquecemos que eu falei pensamento crítico, né? Só para vocês lembrarem aqui. Pensamento crítico, criatividade, a liderança, trabalho em equipe, inteligência emocional, tomada de decisão, orientação e serviço, negociação. Tudo que é comum, a nossa tendência é esquecer, a gente deixa de lado. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se diferenciar, saber que isso, tudo que é comum, realmente cai na zona de conforto e a gente esquece. Então, é um exercício mais intuitivo, né? Que a gente tem que se preparar para fazer um processo de mudança quando você fala de mercado de trabalho. E nós vamos falar na próxima aula, a gente vai falar um pouco da integração das empresas, né? Que a gente vai entrar, mas hoje o assunto era mais mercado de trabalho. E eu gostaria que vocês, assim, se vocês pensassem, o que vocês acham que faltou nessa explanação que nós falamos? O que poderia ser incluído?